Fala galera, aqui é o K2 do Descomplica Render. Depois de um tempo a gente está voltando à ativa, tá? E trazendo conteúdos novos da versão 2.11. Aqui no canal a gente parou na versão 2.6, então teve muita coisa que alterou, né? Muita coisa nova rodando e a gente vai trazer conteúdos novos para você aqui de como melhorar seu render, como começar a trabalhar com D5, tá? E passar do básico para o Pro. Certo, pessoal? Esse vídeo de hoje a gente vai trazer aí 7 dicas, tá? De como destacar seu render, tá ok? Então são 7 passos a se seguir, tá? Para qualquer renderizador isso funciona, tá? Que eu vou falar aqui. Se você está aprendendo a utilizar aí o D5, mas utiliza Lumion, V-Ray, né, Corona, etc., você pode aplicar essas dicas lá também, tá ok? Mas aqui no D5, nossa ferramenta principal, né, eu vou dar um destaque maior nela e vou apresentar nela, tá ok? Então, bora lá. Primeira coisa, se a gente quer chegar a algum lugar, a gente tem que saber onde, né? Então, primeira coisa a se fazer é pegar referências, tá? De fotografias, não peguem renders, tá? Porque pega uma renderização ali, né? Às vezes tem alguma falha, tem alguma coisa, não tá ok, e você vai pegando aquilo ali e copiando aquela falha, tá? Quando você pega fotografias de arquitetura, né? Você pega um trabalho mais fiel. O que eu aconselho, pessoal? Vou botar na tela para vocês verem aí, tá? Peguem referências, tá? Em sites consagrados, fotógrafos de arquitetura e etc, tá ok? Aqui eu tô no ArcDaily, tá? Aqui tem muita fotografia, muito material legal para você estudar, ok? Se a gente quer chegar a algum lugar, a gente tem que saber onde aí que a gente vai conseguir nossa excelência, tá? Então pegue esses materiais aqui e usem ele como referências, tá? Inspirações, ok? Para a gente chegar no nosso render o mais real possível. O que eu preciso para fazer meu render chegar nesse nível? O que eu preciso para o meu render fazer para chegar nessa realidade aqui? Comportamento de sombra, luzes reais, ok? Materiais, texturas e etc. Então, pegando para o padrão aí, o que já existe, né? É muito fácil a gente replicar ele aqui no nosso D5, tá ok? Basta um olho, uma percepção ali, um pouquinho de curiosidade também na hora de configurar os materiais, tá bom? Então, primeiro de tudo, salvem isso aqui, né? E sirvam de referência para vocês, tá ok? Então, seguindo aqui, passo 2, né? Vou utilizar aqui dentro do D5, tá? Fechei a câmera aqui para vocês poderem visualizar a tela toda. Vamos apresentar tudo dentro desse projeto aqui, tá? É um projeto de estudo, ok? Fiz nessa versão 2.11 aqui justamente para a gente fazer esse vídeo, essa aula, tá? Outras aulas também vão ser feitas aqui de materiais, mas hoje a gente vai utilizar ela para falar desses 7 itens. Então vamos lá. Não demorar muito não para o vídeo não ficar longo. Segunda coisa aqui então, vamos lá. Ter sempre boas modelagens, tá, pessoal? Quando a gente fala em boa modelagem, não é só o nosso projeto que eu estou falando, não, tá? Estou falando de tudo que a gente for incorporar nele, ok? Não é uma casa bem feita, um projeto bem arrumado, não. Estou falando aqui que a nossa apresentação de modelos dentro dele, armário de cozinha, móveis, etc, tá, ok? Então, quando for realizar modelagem de móveis, sempre deixe os espaços de milímetros entre as portas, tá? Para criar essa sombra de contato, tá, pessoal? Essa sombra de contato aqui, ó, ela que vai dar a impressão que aqui é uma porta, aqui é outra, tá? Quando você não faz essa separação em milímetros, fica parecendo que aqui é um bloco só, tá? E fica bem feio, tá, ok? Segundo ponto, use sempre bordas arredondadas, tá? Se eu chegar aqui pertinho da porta aqui, vocês vão ver que ela tem um arredondamento aqui entre as partes. Então todas essas partes da cozinha aqui são assim, tá, ok? A bancada, vocês podem ver, podem perceber que aqui é arredondado, tá? Os móveis adjacentes, a estante, etc, tá? Por que fazemos isso? Não tem nada aqui que a gente utiliza que tem quina 100% viva, tá, pessoal? Todas elas vão ter uma parte ali que é abaulada, mesmo que seja mínimo,
tá ok? Mas vai ter. Então não deixe quinas vivas aqui, porque isso aqui mata muito. É uma cozinha bem arrumada, você deixa aquela quina viva estranha na bancada, e aí não fica legal. Então sempre faça esse arredondamento, tá ok? A gente tem o DD-ON no SketchUp, né, que é o Round Corner. E aqui no D5 a gente também tem um Round Corner próprio dele, né? Só de selecionar a textura que a gente pode ativar e fazer a configuração, certo? Outro ponto, tá? Pra gente fazer isso aqui, sempre utilize blocos de boa qualidade, tá? Para fazer a nossa composição da cena, né? Então tem uma geladeira, tem as maçãs aqui, né? Tem uma guitarra, um violão. Vocês podem reparar que os blocos são muito bem feitos, muito bem acabados, tá? E agora no D5 a gente tem a compatibilidade de trazer, né, de importar blocos de mais formatos a não ser de SketchUp e D5A, tá? A gente pode trazer de SketchUp, Blender, etc, tá? Então a qualidade nossa de imagem aqui também deu um salto, que a gente tinha que converter as coisas, trazer para cá, né? E às vezes não ficava tão legal assim, perdia alguma qualidade e etc. Então agora aqui a gente tem oportunidade de fazer maximização disso, tá? Em caso de outros renderizadores, né, que você utiliza aí Lumion, etc, e às vezes não tem essa compatibilidade de importar um 3ds Max, tenha sempre o Blender debaixo do braço para fazer essas conversões para você, tá? Outra dica, pessoal, quando a gente for fazer armários e bancadas, tá? Aqui, sempre coloque uma porta de cada cor, tá? Se você for fazer ali partes de madeira, por que isso? Tá, pessoal? Eu deixei esse armarinho aqui, ó, pra gente exemplificar isso muito bem, tá? Eu até tinha modelado ele e voltei, né, pra gente explicar isso, tá? Então vamos lá. Vou aplicar uma camada de madeira aqui que a gente vai conseguir visualizar melhor isso, tá? Vamos lá. Pegar aqui, pegar essa aqui mesmo, né, e vou aplicar. Quando eu aplico essa textura, note que ela fica copiada aqui de uma para outra, tá? Por que que isso não é legal, tá? Porque é muito difícil, quase impossível, você ter o mesmo nó, a mesma coisa na mesma reta de portas diferentes, a não ser que seja algo plotado, tá? Ou feito artificialmente. Madeira não aceita esse tipo de repetição, concreto um pouco menos, tá? Coisas que não são caóticas. O que é caótico? Por exemplo, concreto, tá? É um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho cá. Então, se ele tiver repetitivo, quase você não repara nisso, tá? Mas aqui que são coisas padrões, então é muito, mas muito difícil você ter essa repetição de padrão aqui seguida. Tá. A gente tem uma ferramenta aqui no D5, tá ok? Que a gente pode usar o triplanar, tá? E ele vai esticar isso aqui pra gente, tá? Ou o V-Randomizer. Só que o V-Randomizer não funciona para madeira, ele funciona para concreto, né? E estruturas caóticas. Padrões ele não vai funcionar legal. Já nunca vi uma madeira assim na minha vida, tá? Então eu posso usar o triplanar aqui, tá? Aumentar o Blender Account, ok? E, né, posso aqui aumentar a minha textura, e ele vai fazer ali como se fosse um segmento do veio da porta. Aí sim, vamos supor que isso aqui é uma prancha só. Então tem um veio aqui, foi passando, e aqui vem outro que vai aumentando, etc. Tá? Repetitivo, não. Seguir o veio, ok, tá? Mas que a gente pode fazer com cores separadas? Eu posso aplicar essa textura, né, sem usar o triplanar na outra parte aqui, e na outra diferente aqui, mudar a posição, mudar o ângulo do nó, mudar a parte que não vai ficar de modo repetitivo aqui, tá, gente? Então a gente tem essas duas opções, tá ok? Se eu usar o triplanar aqui, vai parecer que é um pranchão, tá? Ele vai ficar bem alinhado e seguido. Se eu usar
na minha modelagem já trazer isso aqui com cada porta de uma cor diferente, tá? Isso aqui para mim eu consigo dar uma realidade maior ainda, porque as tábuas não vão se seguir, tá? Vai ter uma parte aqui de separação de corte, tá? Porque isso aqui é zero de desperdício. Imagina você pegar um pranchão, cortar ele e fazer a porta direto nele sem perder 1 milímetro de madeira. Impossível. Você tem que dar acabamento, você perde pontos ali, tá? E fazendo essa coloração diferente, a gente consegue trazer isso aqui, tá ok? Outra coisa, galera, quando a gente fala, tá, de móveis aqui, esse aqui eu não precisei de fazer o porta a porta, porque ele é uma porta laqueada, tá? Uma porta MDF e etc. É somente cor, então eu não preciso ficar colocando aqui uma porta de cada cor, tá? Mas como é que eu posso diferenciar isso aqui, Cadu? Simples, galera. A gente vai fazer uma técnica lá para frente, tá? Um ponto lá que nós vamos dar destaque nisso aqui, tá ok? Vocês podem reparar, né, que se eu chegar aqui perto, vocês vão conseguir ver algumas linhas aqui, ó, tá? Na reflexão desse material, tá ok? Já já eu vou falar disso aqui um pouquinho lá para frente, tá bom? Terceiro ponto, pessoal, para a configuração da nossa cena de iluminação, materiais, etc., é importantíssimo a gente fazer a configuração externa da cena de uma vez, ok? Por quê? Vamos supor que a gente vai colocar ali nossa modelagem, os materiais lá dentro, mas quando a gente for fazer a configuração de luz, vai dar uma interferência de sombra verde lá dentro, tá? Então a gente tem que fazer essas configurações todas antes, tá? Vamos voltar lá para o D5 para a gente ver. Como vocês podem perceber aqui, né? A minha cena lá para trás é uma vegetação e clima de montanha, ou seja, se der alguma reflexão verde aqui dentro, tá? É porque eu optei fazer essa cena aqui, tá? Em clima de montanha, certo? A luz que eu estou utilizando na minha cena aqui é do Dion Sky, né? Na parte do final do dia, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Às vezes você quer fazer uma configuração de cena aí e tá percebendo que tem uma sombra estranha, tem uma cor estranha dando interferência, tá, na sua cena, é porque você não configurou essa parte externa primeiro, tá? Então, primeira coisa, tá ali aquele gramado grandão e etc, você vai fazer sua cena em ambiente de cidade, substitua aquela textura verde, né, por alguma cinza ou neutra, tá? Pode ser cascalho, asfalto, qualquer coisa, mas tira aquele verde lá, que, né, essas interferências de cores para verde ali vai acabar, tá? Principalmente dependendo do ângulo que você utiliza o sol aí, tá ok? Alguns renderizadores têm mais influência disso, outros menos, tá? Mas é bom a gente ter esse cuidado primeiro. Caso você consiga, tá, fazer a modelagem das ruas, né, junto da modelagem do seu prédio, essas coisas aqui antes, né, você colocar uma rua, colocar a casa de frente, etc, é melhor ainda, tá? Que você vai evitar ficar fazendo gambiarra aqui, ficar colocando painel e etc, tá, ok? Vocês repararam que eu não sou muito fã de usar aqueles mapas, tá, de vegetação de fundo, porque eu gosto de causar impacto com a vegetação de fundo realmente feita, tá? É uma diferença, tá? Essa árvore aqui na frente, intermediária lá do fundo, para aquele background pronto, tá? Aqui, para mim, isso para mim traz mais fidelidade à imagem do que usar aquele plano de fundo chapado, tá? Então eu gosto de fazer aqui as minhas modelagens de fundo, tá certo? Se você for fazer igual eu, opte por usar árvores de polígonos melhores aqui na frente, tá? Essas árvores que são mais bem feitas, tá? Até com a imagenzinha de HD aqui no 2.5, deixa eu mostrar para vocês. Abrir aqui uma árvore, tá? Além dela ter essa parte aqui, né? Tem a imagenzinha que ela é dinâmica, tá, ok? Ela tem esses HDs aqui que são de alta qualidade. E as imagens que estão lá no fundão, você pode colocar essas low aqui, não tem problema não, tá? Porque elas são só para cobrir o fundo mesmo e
e a gente vai fazer uma economia na RAM da nossa placa de vídeo, né? Utilizando somente blocos bons aqui na frente e ruins no fundo. Dessa maneira aqui, né, fica bem mais interessante, tá? Se você for fazer uma cena interna, né, e já conseguir colocar o passeio, a rua, a casa, né, o prédio de frente, árvores, etc., você já economiza muita coisa também. Porque quando você for fazer a sua configuração aqui de luz, tá? Porque a gente precisa dela para nossa configuração de material perfeita, tá? Você já vai saber qual horário, qual ângulo que ela vai bater. Às vezes você configura a luz, coloca um prédio aqui, esqueci um prédio que está aqui na frente, e ele vai tampar o sol. E aí você muda e não fica legal. Aí você coloca uma árvore, tampa, e muda e não fica legal. Então faça essa ambientação de fundo aqui, né? Ou já tenha ciência de como você vai trabalhar antes dela, tá? Para não atrapalhar a sua cena, tá ok? E para quem não quer fazer essa configuração, tá? A gente tem o site lá texturas.com que a gente consegue pegar esses planos aqui lá de uma maneira mais fácil, ok? Outro ponto importante que a nossa pré-configuração é você já começar a trabalhar com GeoSky ou HDRI. Escolha qual que você vai utilizar, ok? Se for trabalhar com GeoSky, já olha o horário do dia. Eu gosto muito de trabalhar com essa margem depois das 17h30, tá? Porque ao Golden Hour a gente tem uma angulação de sol muito legal, dá uns efeitos do sol aqui na minha cena muito bacana, tá? Sombras também, tá? A coloração do meu dia, então assim, isso traz uma cena mais confortável, tá ok? Então eu sempre utilizo essa janela aqui do Golden Hour, tá? Para quem vai utilizar ali o HDRI, né, já gosto de utilizar o HDRI de nublado, tá ok? Esse Cloud 2 aqui, porque ele me dá uma luz mais chapada, tá? E aí sim eu consigo apresentar a luz interna aqui da minha cena também. Note que a luz lá de fora não ficou tão forte assim, tá? Então eu consigo apresentar aqui para o meu cliente também a funcionalidade das luzes internas, tá ok? Aqui eu não configurei muito forte porque já estava batendo sol, tá? Então vai dar um pouquinho, né, de cena escura, nada que a gente não consiga corrigir aqui na minha exposição também, tá ok? Então eu gosto muito de trabalhar com esses dois modos, tá? Por que eu não utilizo o HDRI para sol ou outros locais, pessoal? Porque eu gosto de fazer toda a configuração na mão, tá? Eu gosto de ter tudo que eu quero fazer, né? Céu, a luz entrando, como é que vai comportar aqui minha luz, se vai estar mais quente ou mais fria, posicionamento aqui e tal. No HDRI tem como configurar o sol também, tá? Mas aí vai virar dois sóis, né? Um aqui e o outro que eu acrescentar. Então não vai ficar legal, tá? E eu gosto muito de trabalhar livre, tá? Não fico amarrado. Caso for utilizar HDRI, eu pego aquele ali que tem esses nublados que tem o sol mais tímido, tá? Então eu consigo ter uma apresentação aqui também mais tranquila da minha cena, tá? Certo? Então, próximo tópico aqui. Então vamos lá, galera. A gente já falou aqui primeiro, né, de referências, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar nela porque vai ser muito útil no assunto, tá? 2, né, de boas modelagens. 3 aqui, né, de preparação para a parte externa da nossa cena. Então, como a gente já falou, né, pessoal, de boas modelagens aqui, a gente vai falar de texturas agora. Vamos lá para o D5. Bom, galera, quando a gente fala de texturas, tá? A gente está falando desses mapas aqui, ó, que a gente tem de materiais para aplicar na nossa cena, tá? Vidro, tecidos, etc. Eu estou utilizando a versão que não é Pro. Vocês podem conferir aqui que minha conta não está nem logada, tá? Então, todos os materiais que eu estou utilizando aqui, por melhor que sejam bem feitos, tá? Alguns não são do D5 e outros são, ok? Tecidos, né, cortina e etc. Aliás, essa cortina aqui, se eu ligar aqui, vocês vão ver que ela tem um movimento junto com o ventilador, tá ok? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também.
Mas essas texturas, né, chamadas PBRs, tá? Eu trouxe de fora, ok? Porque eu trouxe essas texturas, tá, pessoal? Porque eu achei que ela contava a história da minha cena de uma melhor forma do que as que já contemplavam dentro do D5. Logicamente, né, para quem tem uma galeria aí do D5, Pro e etc, é muito mais coisas, tá? Mas, né, eu gosto de trabalhar muito com mapas, né, de texturas aí externos também, tá? E, né, deixa eu selecionar aqui para vocês esse piso, né, e quando a gente seleciona ele, vocês podem ver que, né, tem vários mapas adicionados aqui, tá? Essas texturas PBRs, tá? Elas têm diferentes mapas para fazer diferentes configurações, tá, ok? Individuais, ou seja, eu tenho maior controle sobre aquilo ali também, tá? Antigamente o Lumion não tinha muito, acho que tinha só 2 configurações, hoje já melhorou bastante, né? Alguns renderizadores aí são mais fáceis, outros mais difíceis, tá? Mas essas configurações aqui de textura são essenciais, tá bom, pessoal? A gente tem um controle, né, de brilho, rugosidade, profundidade, transparência, cor, reflexão, né? Esses são os mais comuns, tem alguns outros também, tá? De oclusão de ambiente, etc. Tá, ok? Então fazer o bom uso disso aqui é essencial, tá, pessoal? Senão você mata a sua cena. Por que eu digo que mata? Vamos lá. Tem esse piso aqui que está configuradinho, bonitinho, correto? Tem aqui a parte da reflexão principal, tem a parte aqui onde está, né, com oclusão aqui de luz, tá? A luz não está batendo, tem a parte de rugosidade, etc. Se eu tirar aqui meu mapa de rugosidade, né, isso aqui vai ficar lisíssimo, tá? E não vai ter mais as propriedades aqui da minha cena, ok? Então, se eu fizer isso aqui, eu estou matando o que eu fiz aqui antes. Olha como é que ficou, tá? Então, né, não basta ter um mapa bom colocado, a gente tem que trabalhar com ele também. Por isso que vem essas configurações aqui, todas individuais, tá? Então, fazendo a configuração aqui certinha, olha só, aí eu já tenho meu mapa de desgaste, tá? A oclusão do ambiente aqui também eu posso alterar ela, eu posso diminuir, né, ou aumentar meu normal aqui, tá? Que esse mapa aqui vai me dar uma noção de profundidade aqui, ok? Eu não tenho mapa metálico nem de opacidade para esse aqui, porque esse material, porque ele não é madeira, tá? Se fosse qualquer outro material teria esses mapas aqui, principalmente de metal, tá? Ou alguma coisa de transparência, tá? E eu tenho o mapa de altura também, tá? Que eu posso dar a sensação que esse taco tá mais alto ou mais baixo aqui também na projeção dele. Tá, eu vou deixar meio termo aqui, igual estava, tá? E tá configurado meu material, tá? Então, pessoal, ter esses materiais aqui bem configurados, tá? É o 90% do processo, tá, ok? Se eu utilizar um mapa ruim aqui também, vai ser a mesma coisa de eu utilizar ele mal feito, tá? Então tenham texturas PBRs aí em mãos, tá? E bem configuradas. As do D5 já vem com uma configuração feita. Você pode mexer ali nela, tá? Para regular do seu jeito, mas elas já estão feitas, tá? Caso você queira, né, trazer essas texturas de fora, deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês como é que é, tá? Então aqui eu tenho o mapa de imperfeições, deixa eu abrir aqui, texturas. Então vamos lá, abrir texturas aqui, vou abrir essa, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver, né? Então aqui, ó, a textura ela vai ficar dessa forma, tá? Então a gente tem o mapa de cor, a oclusão de ambiente, o mapa aqui do displacement, né? Do deslocamento dele, de profundidade, o mapa de normal, né? E o mapa de rugosidade, ok? Então esses mapas combinados, tá, pessoal? Eles vão, deixa eu ver se vai abrir a imagem aqui para mim, me dá um piso que vai ficar dessa forma aqui, tá? Vai ficar desse jeito meu material configurado aqui no D5, ok? Novamente, né, fiz uma vez, cliquei em cima, vai abrir aqui a configuração da minha textura, tá?
e eu posso adicionar ele para minha galeria, não preciso configurar ele mais vezes. Uma vez só já basta, aplico ele em mais lugares, ok? Outra coisa, voltando aqui nos armários, né? Eu apliquei nele aqui um mapa de detalhamento de desgaste, tá? Eles são muito bem-vindos, tá? Quando bem controlados, tá, ok? Logicamente, né, que produtos novos não tem marcas de desgaste, tá? Vamos supor, você tirou ali alguma coisa da caixa e etc, não vai ter falha nenhuma de desgaste nem nada, mas aqui eu quis mostrar uma casa que já está, né, com suas fases de desgaste ali evidentes, né, o piso, parede, etc, né? Ainda mais, não sei se você reparar, tem um gato aqui, então o gato vai fazer bagunça mesmo, vai arranhar as coisas, etc. Então, né, utilizei mapa, né, de desgaste aqui. Como é que esse mapa funciona? Eu tenho nessas texturas aqui chamadas imperfeições, tá? Então eu tenho essa textura de imperfeição de como uma coisa foi lixada, tá? Se eu aplicar ela na minha cena, deixa eu colocar aqui, abrir. Então vamos lá. Ele vai ficar, meu material vai ficar desse jeito aqui para mim, tá, pessoal? Então vamos lá. Quando eu apresento um produto novo, né, conforme eu já disse, ele não vem com arranhado, não vem com nada. Para produtos velhos ou desgastados ou já está lá há algum tempo, fica bem real a gente apresentar isso, tá, pessoal? Esses desgastes, né, essas imperfeições, né, trazem a percepção e um aconchego para a pessoa ali de, né, opa, peraí, será que isso aqui é um render ou isso aqui é foto? Não estou entendendo, porque parece que tem uma mancha de pano aqui, tá? A gente tem imperfeição de mancha de pano, tá, pessoal? A gente tem imperfeição de impressão digital, a gente tem imperfeição de arranhado, quebrado e etc, tá? Então essas imperfeições, quando a gente aplica elas aqui de uma maneira correta, tá? Elas vão fazer aqui um trabalho aqui fenomenal, tá? Então vamos supor, vou fazer um detalhamento desse armário, olha o tamanho do risco que está aqui, tá? Então isso aqui vai me trazer o que? Opa, essa casa aqui, né, já era mais velha, tá? Esse aqui sofreu um acidente, um gato arranhou, ou aconteceu alguma coisa. Posso usar aqui, né, um mapa de imperfeição, um pano passado em cima da pedra, tá? Né? Então assim, quando, né, eu chegar com foco aqui, vai dar para ver aquela manchinha de pano passado aqui, tá? Então essas imperfeições, igual aqui no piso, esse desgaste, tá? Isso traz um realismo absurdo para nossa cena, tá, pessoal? Então lembrem-se, tá, de fazer essas pequenas coisas também, tá bom? Parte 5 aqui, a gente falou agora de imperfeições, tá? E agora a gente vai falar de detalhes, tá ok, pessoal? Então vamos lá para o T5 para apresentar para vocês. Quando a gente fala de detalhes na cena, tá? A gente está falando disso tudo que a gente falou antes aqui, de imperfeições, mapas, etc, tá? Só que vai além, tá ok? Por exemplo, né, aqui está meu tênis jogado na minha cena, tem uma guitarra, tá? Muito bem modelado, amplificador aqui com uma telinha muito bem feita, né? A parte de couro aqui, texturizado do amplificador, o reflexo da parte do amplificador, o cabo, tá? Os pedais aqui, a madeira aqui atrás com desgaste também, né? Então tudo isso a gente tem que pesar, a gente tem que pensar e trazer para a nossa cena, tá? Como que isso se comporta na vida real? Como que isso funciona na vida real, tá? Tem um celularzinho aqui, tá? Esse celularzinho eu coloquei um mapa nele, né? Que a gente pode ver que tem material aqui de sujo de óleo, de gordura de mão. Então aqui a gente tem umas manchas nele, tá? Nesse celular. Nosso sofazinho com as almofadinhas aqui texturizadas, né? Tem uma fonte de gato aqui, né? Caso vocês não tenham reparado, tá? Tem um gato aqui na cena, tem outro aqui para dentro aqui. Então a fonte, né? A fonte está caindo a água, fonte aqui de porcelaninha, de efeito quebradinho, e o fio dela saindo e ligando na tomada, tá? Tá aqui o bebedouro do gato
a gente olhar aqui no quarto, a gente tem outro gato aqui deitadinho na caixinha dele, bonitinho, né? Tem a cena aqui, o notebook, a plantinha, tá? A nossa luminária aqui acesa, né? Com cores quentes, tá? Então tudo isso a gente tem que pensar em detalhes e trazer para nossa cena, tá? Tudo que a gente puder enriquecer da maneira mais real possível, tá? Uma coisa que o D5 não foi feito para isso, essa função, mas que cai igual uma luva, gente, é o seguinte: você tem aqui seu mapa de planta, correto? Importei minha plantinha, ele vem aqui com o mapa custom, tá? Eu vou pegar essa planta aqui, vou colocar ela perto da luz aqui, tá? Para vocês verem a diferença que isso vai dar, tá, ok? Uma parte aqui no sol e a outra não. Note aqui que tá pegando. Quando eu pegar essa plantinha aqui, selecionar as folhas dela e colocar aqui em Surface Scattering, tá? Ele vai dar exatamente como se comporta uma folha de planta quando bate o sol direto nele e uma parte está com sombra, tá? Então, essa textura de Surface Scattering aqui, foi só ligar ela, eu não coloquei mais nada, tá? A gente pode configurar a cor desse Surface aqui. Vamos supor que eu quero colocar aqui que essa parte fica nesse verdinho aqui, mais amareladinho um pouquinho aqui, ó. Então, quando bater o sol nessa minha planta, ele vai se comportar dessa forma, e onde bateu o sol fica mais claro, e onde não bateu ou está na sombra fica mais escuro, tá? Isso aqui é de uma atualização que, pessoal, nunca vi ninguém utilizando, tá? Abertamente assim, mas isso aqui dá um efeito tão bacana para nossa cena, um realismo tão legal, porque isso aqui vai se comportar como se fosse uma planta de verdade, tá? Então essas plantas aqui que estão mais perto da luz aqui estão com a mesma coisa, né? A mesma parte ligada, tá? Ativada da mesma forma. Então quando você utilizar suas plantas, faça esse método aí, né? Que fica bem legal. Utilize imperfeições, ponha detalhes, né? Principalmente ali da personalidade do cliente também. O cliente toca violão, o cliente tem uma guitarra, o cliente tem isso, tem aquilo. Então insira na cena, tá? Você tem qual violão, né? Naquele briefing ali de projeto, né? Que você vai fazer com ele para pegar qual estilo que ele quer no projeto. Já insira isso aqui. O cliente usa o Stars vermelho, toca guitarra, tem 2 gatos, então inseri aqui na minha cena, né? Que o cliente, né, tava aqui, um amplificadorzinho na sala dele, o violão dele pendurado, né, e 2 gatos ali, uma guitarra lá, tá? Uma vista bacana, um sofazinho, né? Um quarto aqui, né? Um aquário, né, de vidro canelado, tá? Então isso tudo é bem importante você trazer esses detalhes aqui, tá? Porque além de você ganhar seu cliente, você enriquece essa cena, né? E traz um maior realismo para isso, tá? Tapete, evite usar tapete, aqueles tapetes que é só a tira quadrada ali feito no SketchUp. Use tapete com texturas, né? Com imperfeições. Ele aqui, ó, bacana, né? Dá uma onduladinha, parece que, né, tropeçou aqui, ou estava sentado aqui, né? Ou colocou alguma coisa aqui, pisou e como se diz, né, arregaçou para o lado, né, e etc. Então, isso aqui é muito bacana para você trazer para sua cena, tá, galera? Cama, né? Ninguém aí vai ter uma cama 100% arrumadinha também, então faça ali os materiais, né, o travesseiro, né, o tecido, né, abarrotado mesmo, né, tragam uma excelência de realismo para isso. Luzes, utilizam as luzes ali, sistema de câmeras, né, abusem disso, né, logicamente também com bom senso, tá? Mas isso aqui faz bastante diferença também, certo? Próximo passo. Então a gente já, né, configurou, né, tudo, né, modelagens, texturas, etc, né, pessoal? E agora o que a gente faz, né? Como é que eu vou apresentar isso para o cliente? Tá? Câmera, né? Então vamos lá, né, para a parte de câmera, que também é importantíssima para qualquer render, tá bom? E aqui a gente vai fazer valer muito as nossas referências lá. Então vamos lá para o D5 de novo.
Quando a gente fala de utilização de câmera, pessoal, entende-se como você sendo um fotógrafo de verdade, ok? Aqui no D5, né, e nos outros renderizadores também, né, eu acho que o Lumion também tem isso, tá? A gente tem essa função aqui, ó, que é o focal length, tá? Meu inglês não tá muito bom assim, mas acho que é isso mesmo, tá, ok? Isso aqui é a abertura da lente da câmera, tá? Então isso aqui vai simular aquelas diferentes lentes, né, que a gente tem para câmeras profissionais, aquela pequenininha, média, até aquela grandona que o pessoal utiliza ali no campo, futebol, para fazer aquelas fotos, filmagens, etc, ok? Então o padrão da gente utilizar essas lentes aí é 18 milímetros, tá? Essa câmera, né, a gente tem uma amplitude maior, tá? E essa câmera, ela não tem muita distorção de lente. O que é distorção de lente? Ela não vai abrir muito as laterais da minha foto. Abaixo disso é chamada aquelas lentes olho de peixe, tá? Então vou colocar uma lente 12 milímetros de abertura aqui para vocês verem a diferença. Então já me dá uma distorção das laterais, ok? Se eu utilizar uma câmera de 8, né, vai aparecer aquelas GoPro para mim, tá? Então isso aqui só para ambiente muito apertado ou fotos, tá, artísticas. Normalmente não utiliza-se abaixo de 18 para apresentar fotos de render. Melhor câmera para utilizar-se de apresentar o render, 30 milímetros, tá? Para detalhes, qual câmera eu utilizo? 50 milímetros, ok? Quer apresentar um detalhe sem distorção nem nada da sua cena. Você não precisa ficar chegando para trás para frente, tá? Mas utilizem essas câmeras aí. É um padrão? Posso utilizar câmera de 35 milímetros? Posso, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui a gente vai aplicar isso, essas configurações de lente, até porque as lentes de câmeras têm essas configurações também, que a gente vai rodando ela vai deslizando ali, por exemplo, a lente de 30 milímetros, desculpa, ela vai de 18 a 30, tem de 18 a 35, tem de lente de 20 a 50 milímetros, né? Então depende muito de como a gente vai aplicar isso aqui também, ok? O mais importante de tudo, pessoal, é usar a fotometria, tá? A lei áurea, né, da fotografia, tá? Vamos abrir aqui na página para a gente entender o que é. Então, pessoal, vamos pegar aqui no Google aqui, ó. Quando a gente pega aqui a proporção áurea da fotografia, a gente está falando aqui de Fibonacci, tá? A mesma coisa que o pessoal usa para fazer day trade, swing trade, cálculo e etc, tá? Isso aqui é a proporção áurea para tirar boas fotografias, tá, pessoal? Composição de cena e etc, ok? Então, o pessoal que é profissional, né, utiliza isso aqui em filme, novela, fazendo etc de coisas na hora de fazer ali a edição de fotografia, tanto é que tem um prêmio para fotografia no Oscar, que é a configuração de luzes, sombras e né, edição de câmeras, tá? Nada mais usa que primeiramente essa proporção aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, por que isso é importante saber? Vamos supor que você forneça lanche no iFood e um concorrente seu forneça exatamente o mesmo lanche no iFood, tá? Exatamente os mesmos ingredientes comprados no mesmo lugar e preparados da mesma forma, só que o lanche dele é apresentado com uma foto bonita lá e o seu é apresentado com uma fotinha de celular de qualquer jeito. Quem você acha que vai vender mais? Você ou seu concorrente? Infelizmente é seu concorrente, porque ele apresentou o produto dele melhor, tá? Primeiramente a gente come com os olhos, tá? Então não adianta nada, tá, gente, eu fazer isso aqui 100% perfeito e apresentar uma foto estragada, baixa luminosidade, tá? Fotometria errada e etc, tá? Então quando a gente está falando aqui em proporção áurea, olha só, vou abrir essa imagenzinha aqui, tá? A gente está falando composição de cena e apresentação, tá? Isso aqui é pitada de sal ali na sua picanha, tá? É o santo graal ali, assim dizendo, né, da finalização ali
seus trabalhos. Com isso aqui você consegue apresentar fotos muito mais bonitas, renders muito mais concisos, tá, do que você poderia ter feito antes. Então, pelo menos leia, tá, sobre proporção áurea, tá? Não é difícil aplicar no D5. Eu vou abrir aqui no D5, né? Como que a gente pode aplicar isso aqui? Primeiramente, a gente tem aqui, ó, grid, tá? Então eu vou aplicar o grid aqui na minha cena. Note que quando eu vou fazer aqui a proporção áurea, eu tenho a opção de separar ela em grid, tá, ok? Que são essas partes aqui para tirar uma fotografia, tá? Esse grid, ele sempre vai dar aqui no finalzinho dos quadrados da Fibonacci, tá? Dessa proporção, desse caracol aqui, tá? Então eu posso pegar meu D5, né, e traçar aqui nele, nessa região aqui, meu ponto focal, tá? Ou nesse, tá? No caso, eu estou utilizando essa parte aqui como minha cena focal, tá, ok? Vamos pegar aqui uma cena salva, né? Então eu quero dar destaque para esse canto aqui, tá? Luz entrando, volumétrica, né? Os meus detalhes aqui com reflexão, tá? Os meus detalhamentos aqui no meu estante, meu material aqui na parede. Então vamos supor que eu faça aquela espiral aqui e ela vai morrer mais ou menos nesse canto, tá? Essa parte aqui é que está concentrado, tá? A minha meu ponto focal, ok? Esses cantos do meu render aqui não vão ficar tão evidentes assim. Então, para ajudar, o que eu posso fazer? Eu posso usar um Depth Field, aplicar aqui na minha camada aqui de frente, tá? E aumentar aqui a parte de desfoque das outras áreas. Então, eu estou focando aqui e estou desfocando lá, tá, ok? Toda a fotografia artística que a gente vai fazer, toda a parte, né, que a gente quer apresentar para o nosso cliente, a gente, né, está no grid, né, tá ficando legal o meu trabalho, tá? Por exemplo, se eu trabalhar com isso aqui que não tem nada focado, tá? Eu salvei isso aqui para a gente poder ver, é bem diferente de eu focar essa parte aqui, tá? E fazer o meu render aqui, tá? Eu vou trocar a lente aqui para 30 milímetros, tá? Porque eu não quero pegar muita coisa lá para trás. E aí eu faço isso aqui, tá? Então, meu ponto de trabalho tá aqui, ó. Tá vendo? A diferença que é, tá? Então, gente, quando a gente for fazer a entrega, a gente tem que trabalhar com a cereja do bolo também, ok? Então, essa proporção áurea aqui vale a pena ser estudada, lida, tá? Entendida como funciona, tá, ok? E a gente vai fazer fotografias muito melhores no nosso render, tá? A renderização final, já que a gente quer realismo, a gente considera ela como uma foto, tá, ok? A gente não quer um fotorrealismo, então é uma foto, tá? Foto 3D, mas é uma foto. Então a gente trata ela dessa mesma forma, ok? E para finalizar aqui o nosso 7º passo, a gente vai falar sobre IA e pós-produção, tá, ok? Vocês já repararam que eu não faço muita produção aqui no D5, tá? Exemplo, se eu chegar aqui em efeitos, vai estar quase tudo setado normal, sem mudança, tá? No máximo aqui um balanço de cor, tá, ok? Mas eu não mexo com moldura, né, com chromatic aberration aqui, né, aberração cromática, saturação, nada. Não mexo com nada disso. Por que eu não mexo? Eu utilizo a ferramenta mais forte para fazer, tá? Se você tem uma ferramenta mais poderosa, né, que tem um controle fino maior, para que eu vou mexer com a menor, tá? Vamos supor, eu vou fazer toda a configuração, vou fazer isso aqui, tá? Vou aumentar as bordas aqui da minha imagem, tá, ok? Eu vou mexer aqui no highlight, eu vou diminuir aqui na sombra, tá? Ou vou aumentar aqui, etc. E aí eu fiz cagada, vou lá no Photoshop arrumar. Gente, até eu desfazer isso aqui no Photoshop vai ser um desespero, e até eu corrigir do jeito que eu quero vai ser um desespero, tá? Então o que eu faço? Eu, Carlos, Cadu, tá?
eu não faço essas configurações aqui, no máximo balanço de cor, tá? Isso aqui de bloom, lens flare, etc, eu utilizo porque isso aqui para colocar lá é uma chatice, tá? E essa ferramenta aqui já me dá uma coisa satisfatória do resultado que eu quero, tá? Utilizando o sol da posição que ele está, utilizando os pontos de luz aqui, por exemplo, se eu aumentar o meu lens flare aqui, ó, vai me estourar aqui. Então essa ferramenta aqui já é bem satisfatória de que ela já é aqui no D5, tá? Porém, correção de cor, edição de céu e essas coisas, eu vou usar a ferramenta mais forte. E qual que é a ferramenta mais forte que eu tenho? O Photoshop. Mesmo que seja a versão mobile, eu vou utilizar a versão mobile, tá? E, né, uso de IA, tá? Pessoal que utiliza Redraw e etc. Não tenho nada contra, né? Pode utilizar lá e etc. Não use, tá, IA como muleta para você fazer seus renders. Porque se eu pegar isso aqui do jeito que está aqui e botar em qualquer IA, ela vai modificar esse material, vai modificar esse material, vai modificar tudo, tá? E vai me entregar coisa parecida numa imagem tecnicamente mais real, ok? Então, eu já trabalho com texturas reais, já trabalho com a separação aqui, vocês estão vendo, sombra de contato, tá? Para ficar mais real ainda, né? Bordas arredondadas, meus tecidos já estão ok, minhas vegetações já estão ok, minha iluminação está ok, tá? Eu utilizo IA aqui no mínimo possível, tá? Eu posso fazer para fazer pessoas mais reais aqui no próprio D5, correção de vegetação, tá? Correção de água, tá? Faço essa pós-produção toda dentro aqui do trabalho da minha imagem renderizada, tá? Só que eu não vou utilizar como muleta. Isso aí eu já falo com vocês que não é viável, porque vai modificar muita coisa dentro do seu render, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Por que eu não utilizo, tá? Isso já tem bases arredondadas, sombra de contato, minha vegetação está ok, meus tecidos estão ok, tá? Então tudo isso aqui vai sofrer alteração, né, se eu jogar isso aqui simplesmente na IA de qualquer jeito. Eu vou fazer ali as configurações de vegetação, tá? Eu vou fazer as configurações de pessoas mais reais e etc. Eu vou fazer o mínimo possível, motion blur e etc. A IA é uma ótima ferramenta de apoio para você trabalhar e melhorar. Não é a ferramenta para você botar ela para fazer tudo, tá? Porque vamos supor o cliente, tá? Ele quer uma textura tal, tinta souvenir, tal cor, tal. Você custou a fazer ela aqui e colocou ela na parede. Aí chega lá na IA, ela modifica seu negócio todo e você vai ter que ter um retrabalho porque o cliente falou que o material não está parecido, tá? Então, muito cuidado na hora de utilizar ela, tá? Aqui no D5 a gente tem as nossas ferramentas de IA também, tá? A gente tem a parte aqui, né, de Atmosphere Match, né, que vai copiar atmosferas ali também nas nossas imagens de referência, né? Então vamos supor, tá? Eu tinha uma imagem de referência lá de um quarto, né, uma parte aqui que está mais escura lá atrás no dia e etc. Então eu vou utilizar aquele match ali e o D5 vai fazer para mim a configuração, né, daquela configuração de luz daquele dia, daquele jeito que estava ali, ok? Para materiais, né, eu tenho aqui o Assets aqui, né, o material de Snap IA, tá? Então eu posso copiar texturas de alguma coisa que já está na fotografia e aplicar para algum lugar, tá? Logicamente, né, para a versão paga ilimitada, que nós, como não é pago, não está, né, a gente tem 50 vezes para fazer isso aí, eu acho. E a pós-produção de imagens aqui, né, eu recomendo, né, que vocês façam ali a pós-produção mínima. Se o seu render estiver dessa forma, não tem por que você estragar muita coisa ali, tá? Então utilize uma carga, né, da IA baixa, não coloca para a IA modificar tudo, né? Tem a parte no próprio D5 aqui que faz só a melhoria de pessoas, então selecione, faça parte de vegetação, água,
né? A gente também tem a parte de match de ambiente, né? Outono, inverno, primavera e etc. Então, utilize isso também lá, mas com consciência, tá, pessoal? Não abusem disso, não, tá, ok? Então é isso, tá? Essas são as 7 dicas. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito grande, né? Falei bastante também, falei muito, tá? O canal a gente tá voltando, tá, pessoal? Essas 7 dicas aí, a gente vai fazer uma aula para cada uma, tá? Separado disso, para você aprender 100%, né, de como fazer as coisas aqui dentro, tá, ok? Em caso vocês tiverem dúvidas, podem mandar mensagem nesse Instagram aqui, ó. Opa, cadê? Nesse aqui, tá? Tá aparecendo aqui embaixo, né? O Think 2K 3D, tá, ok? Podem chamar lá que a gente responde, podem deixar comentários também que eu vou responder, tá, ok? Em breve a gente vai lançar um curso completo do D5 2.11 e 2.12 também daqui a pouco, né? Que vai estar aí no mercado. Então vai estar aqui pra gente futuramente na área de membros, tá? Então fiquem ligados aí que vão ter notícias boas, né, em breve, tá? Packs de materiais, texturas, modelagens, etc, tá? E mentoria também, tá? Quem, né, tiver interessado, né, fazer mentoria, é só entrar em contato também. E, né, para ajudar esse canal aí, né, curta, né, deixa um like aí, deixa um comentário, tá? Fala o que achou. Eu acho que agora o microfone ficou bom, não ficou, né, igual o primeiro curso que a gente tem ali, que algumas aulas ficou muito mascado o áudio, né? Então agora deu uma melhorada boa nisso aí, eu espero. Vocês podem ver que eu montei um micro estúdio aqui para poder gravar isso melhor, não tô ganhando nada com isso, né? Meu canal ainda não é monetizado, então, né, vai pelo esforço mesmo e a vontade de ensinar vocês todos, tá? Espero que tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, dúvida, só mandar pra gente aí. Então, abraço e até a próxima, galera.